Boa noite, meu irmão. Ô, querido, tudo bem? Boa noite. Dá Ale- boa noite, pessoal que tá com a gente aí. Uma alegria Alegria. estar junto. Muito bom. Como eu estava falando aqui, Atos, então eu vou te apresentar o pastor Atos França, do Ministério Brasa Church de Porto Alegre, casado com a Cíntia, né? Pai do Atos Rafael e da Ana Carolina. Esse homem de Isso aí. Deus que recebeu esse chamado em 2000, recebeu esse chamado, então, com 17 anos, foi? Como é que é? Isso, quando eu recebi uma palavra específica para missões, eu tinha 17 anos. Ah, foi em 2013, né? 2013 foi quando nós ficamos sabendo do destino, né? Ah, Eu já tinha um pouco mais de 17 aí. Mas show de quando eu bola. tinha. E aí o Senhor te levou então lá para Wrocław, que é na Isso, Polônia, e aonde você isso então aí. vai poder contar um pouco do seu testemunho. Atos, mais uma vez quero te agradecer, meu irmão. É uma alegria tê-lo aqui. Não é novidade, nós caminhamos junto pela plataforma do Connection. A sua vida Uhum, me uhum. inspira muito. Eu tenho a grata honra de poder agradecer a Deus por poder caminhar com pessoas como você e é uma alegria estar repartindo esse espaço aqui com você. Nós estamos aqui num momento muito importante para a igreja, onde as pessoas têm falado muito a respeito de objetividade e relevância nesse momento de pandemia. E tem uma palavrinha que tem muita gente que está falando ela, que é intencionalidade. E nós Uhum, uhum. estamos falando, então, que mesmo nesse tempo de muito isolamento social, de pandemia, os campos continuam brancos. Nós estamos no tema do nosso ministério com esse tema aqui de João 4, né? Os campos estão brancos, aonde Jesus, de forma intencional, vai encontrar com aquela mulher samaritana lá em João 4. E aí, então, os discípulos saem para poder comprar comida e chegam oferecendo a comida para Jesus, falando assim, Jesus, come. E ele fala, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade, é fazer a obra do meu Pai. Olha só, o bispo acabou de entrar aí, bispo Anderson Munhoz, homem de Deus, Grande domingo, 10 Anderson. horas da manhã, vai estar nos abençoando aí. Boa noite, meu irmão. Bom demais. Então, o Atos, eu gostaria que você, então, agora, nos inspirasse, que você pudesse, então, falar o que está aí no seu coração, né, que está acendendo aí o seu coração nesse momento. Sabemos que existem tantas perguntas sendo feitas. O André Marçal falou que ele percebe que a igreja está respondendo perguntas que não foram feitas para a igreja. E a primeira coisa que eu gostaria, então, que eu e você aqui avaliasse é se o que nós estamos fazendo é digno de ser feito e se cumpre a grande comissão. E aí a bola está com você, fica à vontade, tá? E deixa Deus cuidar. Amém, amém. O que eu tenho percebido assim, e tenho uma palavra no coração em relação a toda essa situação que nós vivemos, e eu acredito que esse momento de pandemia que a gente vive hoje, que afetou todas as nações de alguma forma, afetou a maneira como as pessoas trabalham, afetou a maneira como as pessoas se relacionam e afetou a maneira como a igreja se movimenta também no Brasil, que é um país de cultura mais quente, de toque, de abraço. Eu acredito que isso vem para mostrar de fato a natureza da igreja no sentido da sua essência mesmo, da sua identidade. A igreja descobriu que não precisa de um prédio para se movimentar, ao mesmo tempo que ela descobriu que não precisa de um prédio para se movimentar, ela descobriu que a dificuldade do toque físico fez com que ela criasse alternativas para se aproximar das pessoas, e isso tem um lado positivo. Eu acredito que nesse tempo a igreja, quando voltar de certa forma à normalidade, ela não vai mais pensar e ver da mesma forma a sua estrutura física como antes, apenas como um lugar de reunião. Mas acredito que ela deve ocupar esses espaços para servir a comunidade, para ter uma porta aberta para as cidades, para ser aquele referencial do testemunho da natureza de Deus mesmo, porque foi isso que Jesus falou para os discípulos. E aí esse texto tem me despertado nesses dias lá de Atos 1. A partir do versículo 6 ali, Jesus já morreu, ressuscitou, já ficou ali 40 dias com os discípulos, quase 50 dias,
E aí alguns judeus perguntam para ele, um pouco antes dele ser levado aos céus, se seria esse aquele tempo que ele fosse restaurar o reino de Israel. E aí eu fiquei pensando nisso, porque aqueles homens ali viram o que aconteceu, mas não entenderam quem era Jesus. Ainda esperavam um Jesus revolucionário, um Messias político que fosse mandar os romanos embora. E aí quando Jesus responde a pergunta para eles, Jesus diz assim, ó, não interessa, não vos compete saber tempos ou épocas que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade, mas vocês vão receber um poder do Espírito. Vai descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês vão ser testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia e Samaria, como nos confins da terra. Então, nesse sentido do testemunho da natureza de Deus, eu creio que o Espírito vai manter essa chama que a igreja tem recebido nesses dias, de se importar com as pessoas, independente delas virem ao nosso prédio. Entende? Eu acho que isso tem um lado positivo. A igreja acaba, vou usar aqui um jargão gospel, né? Acaba voltando, de certa forma, aquele primeiro amor, no sentido de se importar com as pessoas, por aquilo que as pessoas são e não por aquilo que elas podem nos trazer como público ou como métrica social, no sentido da exposição da mídia, né? Porque ao mesmo tempo que eu percebo essa igreja que busca essa relevância intencional no sentido de expressar a natureza e o propósito de Deus, com essa grande comissão, com esse testemunho do Espírito. Por outro lado, eu vejo a igreja que chega no início da pandemia, em alguns setores, ainda muito vislumbrada com a questão apenas de uma exposição midiática, superficial, sem ter respostas relevantes para aquilo que as pessoas, de fato, têm como questionamentos, que eu acredito que não mudou muito ao longo da história, que é a razão da existência, o propósito da vida, o porquê que nós estamos aqui. Então eu creio que nesse momento a igreja tem essa oportunidade de buscar nesse poder do Espírito esse testemunho que reflete essa natureza e que aponta para esse propósito, que eu creio que é expressar a natureza de Deus através dos lugares que nós estamos, independente do momento político, social ou geográfico. A igreja tem um papel que primeiro é espiritual, no sentido de ser profética, no sentido de entender os movimentos, mas ela também tem a responsabilidade de manifestar nos dias que vivemos essa natureza do Cristo, que é o que Paulo fala aos Colossenses, Cristo em vós é a esperança da glória. Então as pessoas estão atrás de uma esperança, e elas vão ter essa esperança, na minha perspectiva, através do testemunho do Espírito na vida da igreja. É isso que elas precisam, olhar para a igreja e ver Cristo, a esperança que elas precisam. Atos, você acabou de falar uma palavra muito importante sobre essa natureza profética da igreja, e sempre eu vejo nas suas apresentações, colocando muito também essa parte dessa questão profética. E a palavra do Senhor diz aqui que sem profecia o povo se corrompe, pois se não há uma direção para onde quer ir, então nunca se chega a lugar algum. E aí, se a gente não estabelece alvos bem definidos na nossa vida, não haverá, então, nem eficácia em nosso trabalho. E aí eu tenho visto que esse momento de pandemia, muita gente que era eficiente naquilo que fazia, porque aí existe uma diferença entre a eficácia e a eficiência, na verdade. Eu percebia que as igrejas estavam muito eficientes no que fazia, na produção, no louvor, na preparação do prédio, para que as pessoas pudessem, então, vir e, assim, poder desfrutar daquele momento, mas ela perdeu essa característica profética. Então, quando ela perde essa característica profética, a Bíblia fala que o povo corrompe, então não há uma eficácia sobre o papel, a natureza profética da igreja. Eu gostaria que você pudesse falar um pouco também sobre essa natureza profética, não somente para o Brasil, mas o seu desafio lá na Polônia, né, na igreja lá com os jovens da Polônia, para essa localidade onde Deus te chamou ali. Amém. Eu creio que em relação a essa responsabilidade profética da igreja, e aí eu consigo perceber o que tu disseste aí em relação a essa falta de eficácia no sentido da sua essência, mas
em função até da falta de direção que acaba acontecendo quando o propósito é mudado, né, com relação às reuniões. Né? O culto, quando ele é cristocêntrico nesse sentido, você não se preocupa muito com a questão estrutural. Não estou dizendo que ela não seja importante, mas eu estou dizendo que ela não deve ser o principal. E quando tu começa a se preocupar demais com a questão estrutural, com a perfeição técnica de alguma coisa ou outra, isso tu pode acabar caindo no erro de desvirtuar o propósito da reunião. Aí, em relação a essa responsabilidade profética da igreja, eu tenho meditado muito sobre a vida de Elias, né, o profeta Elias, e aquele contexto que ele viveu. E aí a gente começa a entender, assim, exatamente isso, porque Elias viveu um tempo onde espiritualmente a nação de Israel estava no seu pior momento. Acabe, que era o rei, Acabe, que era a autoridade, vamos dizer assim, constituída, instituída, prostituiu espiritualmente a nação com uma aliança com aquela mulher, e ela acabou trazendo para Israel uma escuridão, trevas. E quando Elias surge naquele cenário, ele mostra bem essa característica profética da igreja, que primeiro em momentos sombrios, em momentos de incerteza, em momentos onde o povo está sem direção, que é isso que acontece quando não há profecia, o povo perde a direção. E eu não estou falando apenas do povo no sentido igreja, estou falando do povo no sentido sociedade. Esse profeta Elias, ele aparece ali primeiro com uma palavra de intervenção no plano espiritual. Ele diz assim, olha, segundo a minha palavra, não vai chover sobre a terra durante 3 anos. E foi isso que aconteceu. Primeiro ele atua no mundo espiritual. E eu creio que a igreja, ela precisa voltar esse coração para o aspecto da responsabilidade e da autoridade espiritual. O problema, Hamilton, é que eu vejo assim, que a questão da autoridade, ela está muito íntima da consciência de identidade. Porque a autoridade nada mais é do que isso, é o exercício da sua identidade. Você sabe quem é, você sabe aquilo que o Espírito coloca dentro de você, e aí você se move a partir disso. E isso te dá autoridade. Isso se reflete na autoridade. E a igreja hoje, ela busca uma autoridade a partir da aprovação humana, a partir de uma relevância. E aí eu faço uma crítica a essa postura, que é a busca pela relevância superficial, que é a aprovação da sociedade pelos programas que nós criamos. É aquela igreja que passa a atuar muito mais por uma necessidade de momento do que por uma palavra profética, no sentido de ação, no sentido de estabelecimento de princípios e valores que precisa ser restaurado no meio de uma sociedade. Então Elias, ele vem nessa pegada, ele aparece assim. E aí a gente vê claramente na vida dele, e no desenvolvimento daquele momento que ele vive, que ele é levado até encontrar uma viúva. E aí a gente conhece muito bem essa história. Ele encontra a viúva, e aí a gente percebe assim que, puxa vida, a viúva salvou a vida de Elias. Parece que a gente olha hoje para a sociedade como essa viúva, que está morrendo. Pensa bem a situação dela. A viúva estava morrendo, tinha um único filho que também ia morrer, só tinha uma refeição, tinha ali um pedacinho de madeira, e ela disse para o profeta, é a última refeição, nós vamos comer e nós vamos morrer. Aí a gente faz uma figura dessa viúva como aquela que sustenta o profeta e salva a vida do profeta. Porém, o profeta tinha uma palavra de Deus que nada lhe ia acontecer, que o sustento dele estava garantido no Senhor. E aí eu percebo que a gente perde essa referência profética, porque a igreja recebe do Senhor uma palavra que vai ter o seu sustento em todos os sentidos. O próprio Senhor Jesus falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então eu creio nesse sentido que a manutenção, a subsistência da igreja está garantida. Não vai faltar, em nenhum aspecto. E Elias é que foi agente de salvação na vida daquela mulher. Então a igreja tem essa característica profética de ser um agente de salvação. E isso precisa ter autoridade para dizer para essa sociedade que reflete naquela viúva, vai lá, faz o que tu disseste, faz o teu bolo, faz o teu pão, traz a minha parte, porque eu tenho uma palavra de Deus, assim diz o Senhor, não vai faltar na tua panela. E a igreja perdeu essa voz. Hoje a gente não é que não exista, mas parece que e aí eu tenho refletido muito sobre isso, por isso que eu tenho feito esse clamor e tenho falado muito sobre isso.
A igreja precisa se posicionar no seu lugar e proclamar a verdade que recebeu do Senhor a respeito dos fatos que estão acontecendo em todas as suas esferas. E principalmente ter essa palavra que é direção, que foi exatamente o que tu falou. Assim diz o Senhor, que é a proclamação da verdade, a proclamação da palavra. Porque senão ela vai continuar negociando em nome de... Certo? Elias continua sendo esse homem, na minha opinião, que reflete muito esse momento que a igreja vive. E ele não só trouxe uma palavra de salvação, mas ele também trouxe uma palavra para essa mesma mulher de cura. Logo depois, o filho dela morre, e aí ele tem aquela experiência, e ela vem falar com o profeta: o que eu fiz para que você venha me lembrar dos meus pecados? Ali é um momento de cura, um momento de restauração do seu interior, e a palavra de Deus, ela nos mostra que a igreja, através dos seus relacionamentos, através da sua influência, dos ambientes em que nós somos colocados por Deus, nós também temos uma palavra de cura para a sociedade. Cura no sentido das relações, das emoções, dos relacionamentos, a cura para o ambiente familiar, para o ambiente de negócio, para o ambiente de trabalho. É? Então, assim, só para concluir essa parte, deixa eu só concluir. E a igreja também tem um papel que eu vejo muito na vida de Elias, quando Elias restaura o altar ali, naquela situação contra os profetas de Baal. Ali, todo mundo foca no fogo que vem do céu. E isso é muito, muito lindo, aquele mover sobrenatural. Agora, o que despertou aquilo foi uma ação de Elias de trazer o povo a uma consciência de unidade. O povo havia perdido a referência da unidade. Quando ele restaura o altar, a Bíblia diz que Elias pegou ali 12 pedras e colocou essas pedras que representavam a nação de Israel. Ele está chamando a atenção para a unidade, ele está chamando a atenção para um altar comum, ele está chamando a atenção para a relevância e para a intencionalidade do culto. Que o culto é para o Senhor, que o culto tem que ser cristocêntrico, que a pessoa mais importante na reunião é Jesus. E é por isso que os movimentos sobrenaturais acontecem, porque Cristo está no devido lugar. Esse altar ali, ele representa essa restauração do culto nesse sentido, assim, na forma como eu tenho percebido. Então eu creio que a igreja ela tem uma ação que a gente fica muito olhando para dentro do prédio, mas ela começa com uma proclamação para fora do prédio, no sentido de dizer, assim diz o Senhor. Maravilha. Eu queria que você falasse um pouco da Igreja da Polônia. Como que é a Igreja da Polônia? É muito parecida com a nossa? Ou lá eles têm assim, uma outra forma, uma outra visão, por ser uma igreja ali do leste europeu, né? Um povo que já passou por guerras, tantas coisas. Eu queria que você falasse assim, então, porque esse diagnóstico que você trouxe para nós é um diagnóstico muito, pelo menos, familiar, no sentido de uma igreja mais aqui brasileira, né? Como é essa igreja lá em Wrocław, lá na Polônia, onde Deus levou você e a sua família e em breve retornará para lá, para aquele lugar, para poder falar dessa identidade aí, desse propósito? A Polônia é um país que tem 40 milhões de habitantes, né? É um país considerado cristão nas estatísticas em função do catolicismo romano. Em números de cristãos evangélicos, como a gente costuma dizer aqui no Brasil, é 0,2% da população. São 920 cidades em todo o país. Mais de 500 cidades não tem nenhuma igreja evangélica, não tem um ponto de pregação, não tem um grupo familiar, não tem uma célula, não tem... E em muitos lugares as pessoas precisam andar para participar de uma reunião 150 a 200 quilômetros. Isso é muito comum. É um país onde existe um nível moderado de perseguição a evangélicos, principalmente no interior do país, onde o catolicismo é mais forte, onde a influência da Igreja Católica é mais forte na sociedade. E falando um pouco da igreja cristã, a igreja evangélica polonesa, é uma igreja que está viva, né? Eu preciso primeiro dizer isso, é uma igreja viva, é uma igreja que tem crescido no entendimento, é uma igreja que tem recebido desafios de Deus, assim, no sentido de buscar um lugar na sociedade, de crescer em termos de influência e também de número.
É uma igreja que hoje já começa depois que caiu ali o domínio comunista, isso fazem 30 anos, 31 anos que a Polônia tem a sua independência. Ela é uma igreja que a sua liderança, na maioria dos pastores da primeira geração, como eles costumam dizer, tem idades entre 55 e 60 anos. Então é uma liderança madura na fé, que passou por diversos períodos muito difíceis. E hoje eles entendem, esses homens mais maduros, mais velhos, digamos assim, que a igreja precisa ser revitalizada, precisa ser renovada, precisa receber um avivamento mesmo, para que possa, então, cumprir o seu papel na nação. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, por causa desse entendimento, já existe um movimento de unidade acontecendo, pastores se reunindo, discutindo ações em conjunto, isso em todas as cidades principais ali. Né? Muitas iniciativas missionárias têm acontecido nos últimos anos, e o nosso desafio é entender essa cultura diferente. Porque ao mesmo tempo que eu digo que a igreja está viva, é uma liturgia, é uma reunião, é um culto diferente daquilo que nós estamos acostumados aqui no Brasil. A média de membros de uma igreja polonesa fica entre 45 e 55 membros por igreja. Né? Nas cidades maiores, Varsóvia, Wrocław, Cracóvia, tem igrejas um pouco maiores. A nossa igreja lá tem cerca de 200 e poucos membros. Né? É uma liturgia já mais avivada, no sentido de relação com outras nações. Né? O pastor Arthur, que você conhece, tem se relacionado na plataforma, tem aberto a igreja, assim, no sentido de também trocar essa experiência. Isso tem feito bem assim, para a vida da igreja. Mas os desafios são tremendos, são gigantes. Assim. O polonês tem, em função da sua história, uma dificuldade de relacionamento com as pessoas. Isso dito por eles. Né? No sentido dessa facilidade que o brasileiro tem, por exemplo, de encontrar alguém numa fila de supermercado e sair ali melhor amigo, lá as pessoas não conversam nas ruas, são mais fechados, é mais difícil você frequentar a casa de um polonês por essa cultura. Por outro lado, eles querem e eles sabem que precisam disso para se desenvolver enquanto igreja. Então eles entram nessas crises existenciais e estão se dispondo a isso. O maior desafio que eu tenho vivido lá não é no sentido teológico, porque teologicamente falando a igreja lá está bem resolvida. A liturgia também não é um desafio, porque eles estão bem resolvidos com a liturgia. Ela pode ser diferente daquilo que a gente conhece, mas ela é adequada àquela cultura, o Espírito Santo se movimenta naquele culto. Então, o maior desafio tem sido justamente a ponte da relação, construir os vínculos, né? E através disso repartir a graça que nós temos recebido como igreja brasileira, que é da fluidez nos relacionamentos, de fazer com que a igreja saia para fora das quatro paredes, porque hoje a igreja polonesa lá sabe que precisa ir para fora para ocupar os espaços, mas ela ainda se vê muito, muito tímida em função do número e fica muito presa dentro. Então, o nosso desafio tem sido esse. Primeiro, o relacionamento. Primeiro, o caminhar junto. Primeiro, o vínculo, para a partir disso começar, então, a despertar aquelas ações no sentido de fazer com que as pessoas possam expressar com naturalidade a presença de Deus na vida delas. Né? E isso tem sido, para nós, uma grande responsabilidade, que é pegar esse histórico de igreja, como a nossa igreja em Wrocław, que entendeu esse mover do Espírito, de se abrir, de procurar um espaço até de uma voz profética mesmo para a nação, né? E ao mesmo tempo refletir a nossa essência no sentido de igreja brasileira, que tem essa questão relacional muito marcante, e tornar isso, vou usar uma palavra aqui que eu gosto muito, traduzir isso de forma relevante para a Polônia. Para a Polônia. Muito bom. O Anderson Munhoz está falando aqui que essa relação de 10 anos com a igreja brasileira, e ele ali através da plataforma do Connection,
a igreja polonesa tem sido muito abençoada, né, por Sim, essa sim, sim. igreja brasileira. Eu tive a oportunidade, pela plataforma do Connection, estar na Polônia por 2 vezes, né? E uma coisa que me deixou muito impactado, principalmente na cidade lá de Wrocław, com esse trabalho do Connection lá, uma foto que o Anderson mandou no grupo lá para nós, os jovens na praça pública, pregando o evangelho num país que até pouco tempo era extremamente comunista, onde Uhum. ações como essa era impossível acontecer, e por causa dessa relação, e os jovens, então, como você falou, de uma totalidade da Polônia muito complicado, mas principalmente a partir da igreja lá do pastor Arthur, com essa relação, tem conseguido, então, manifestar, principalmente através da vida dos jovens. Testemunha um pouco para nós sobre isso, o Atos. E isso para mim tem sido, como eu falei no início, né, essa marca do testemunho que as relações elas proporcionam, e a gente vai percebendo como que o Espírito Santo, de fato, vai movendo a vida da igreja para que ela tenha essa voz profética que tem a ver com aquilo que a gente está falando. Então você pega esse histórico de relação que começa lá 10 anos atrás, de um movimento que foi totalmente do Espírito, nos encontros que foram feitos, de uma igreja que naquele momento também estava buscando do Senhor algo que achava que precisava para ocupar esses espaços e para assumir a sua responsabilidade, e acaba encontrando uma referência no Brasil, na igreja brasileira, aonde se tornou possível o entendimento, e aí a gente vai percebendo que essas ações elas vão se tornando mais frequentes, e hoje essa relevância se torna profética, no sentido de quando a igreja vai para a rua, naquelas ações que você participou, em outras que foram feitas, ela vai no sentido de uma proclamação onde as pessoas envolvidas assumiram essa responsabilidade. E hoje é o que a gente percebe lá. Hoje a igreja que a gente faz parte, e a gente percebe um ambiente aberto, no linguajar gospel que a gente usa aqui no Brasil, céus abertos, aquela graça de poder pregar, de poder ministrar, de poder ensinar, de poder inspirar e mobilizar os jovens, os adolescentes, para que eles possam ir para a rua, para a escola ou para uma praça no período de verão, todos juntos, e ali fazerem essas ações. Isso tem sido o fruto, de fato, de uma semeadura que vem de lá. Então, como eu estou dizendo, o polonês, por ele ser historicamente mais sofrido, ele demora um pouco mais para ganhar, vamos dizer assim, a confiança num processo de relação. Mas quando ele percebe que essa relação não é uma relação que pretende usurpar o lugar dele, mas que é colaborativo, mas que é compartilhar e através da comunhão, essa expressão da glória de Deus mesmo, ele vem com força, ele vem para dentro, ele se interessa, né? Ele participa, ele se coloca à disposição, ele não tem problema em dizer assim, eu não sei como fazer, me ajuda. Eu acho que muitas vezes, e aí eu faço uma reflexão também nesse sentido, nós temos a ideia de que, como recebemos tanto de Deus, assim como igreja brasileira, a gente vai para alguns lugares com tanta coisa para ensinar e para colocar e para dar, né? Que às vezes a gente pode até levar coisas que as pessoas não estão precisando naquele momento. E aí a gente acaba criando dificuldades. Então o que eu tenho aprendido nesse tempo e é assim que eu tenho me colocado, o que a igreja local precisa? O que a Polônia precisa? E naquilo que eu tenho de Deus recebido, como que eu posso servir a nação? E naquilo que eles dizem assim, nós precisamos de tal coisa, de tal ação, de tal ideia, eu tenho colaborado, eu tenho repartido. Então, essa disposição de servo que eu quero colocar aqui, isso tem feito a diferença, porque a igreja brasileira, no caso, e aqui eu vou trazer um caso concreto, de Wrocław, na igreja Verbo da Vida, lá junto com o pastor Arthur, que você conheceu, nós chegamos lá dessa forma, com uma disposição de servos, sem sandálias, né, com uma toalha, com um balde, olha, nós queremos servir vocês, e aí a gente começou a ver grandes movimentos, e eu estou completando 1 ano de Polônia, vai fazer 1 ano essa semana que eu fui para lá, né, e eu já vi coisas que eu imaginava, na minha melhor avaliação futura de um trabalho,
que iria acontecer depois de 2 anos, 3 anos, aconteceram em 6 meses, Hamilton. Eu vi a mão de Deus mesmo, assim, e não só no sentido local, assim, mas também em outros lugares que o Senhor foi nos colocando ali. Maravilha. Eu estava lendo aqui nos nossos comentários aqui, o Anderson está falando aqui que essa relação de 10 anos de um investimento da igreja brasileira, e esse investimento é de pessoas, como a sua casa, como a sua família. Foi então ali justamente esse investimento que a igreja fez. E qual é a palavra que você poderia deixar? Porque eu tenho certeza que aqui tem alguns jovens que o Senhor tem um chamado de missões transcultural também. Qual é o apelo que você faz? Qual que é a palavra que você deixaria para deixar, então, esses jovens aí com coração aquecido e podendo, então, agora, nesse tempo de pandemia, onde está mais dentro de casa, buscando uma intimidade com o Senhor, para que isso venha tornar realidade e, quem sabe, talvez aí tirar umas férias lá na Polônia, um ingresso lá do Connection, alguma coisa para poder também cooperar nisso. Qual é a palavra que você deixaria, então, para essa juventude aqui? O que eu tenho dito, assim, para cada pessoa que me faz essa pergunta, Milton, é que não existe uma fórmula. O relacionamento, ele não tem uma fórmula, ele tem um desenvolvimento. Eu recebi um chamado para missões com 17 anos, e em 2013 o Senhor mostrou para mim e para minha esposa que era a Polônia. Muito tempo depois, isso a gente está falando mais de 10 anos depois. Isso é um processo, mas eu diria o seguinte: primeiro, entenda que o tempo não é um inimigo, e desenvolva os relacionamentos mais profundos que você puder ter com todas as esferas que você puder entender que tem que ter. Por exemplo, uma das coisas que eu entendi logo cedo é que, com o chamado transcultural que eu tinha, eu precisava me envolver no tempo que eu estava vivendo na igreja local onde eu estava. Então eu nunca me eximi da responsabilidade de servir onde eu estava. E aí eu fui servir no louvor, eu fui servir na escola bíblica para as crianças, eu fui servir no evangelismo de rua, eu fui servir no teatro, eu fui servir no trabalho nas escolas, eu fui servir no trabalho de ação social da igreja. Então eu andei circulando, vamos dizer assim, em todas as esferas de trabalho da igreja, comunicando aos meus pastores, aos meus líderes, aquele chamado, desenvolvendo os relacionamentos com as pessoas no campo, com outros missionários, sempre atento àquilo que estava acontecendo. E quando eu soube que era a Polônia, aí a coisa tomou uma outra proporção, porque daí eu fui ser intencional no meu preparo. Eu passei a estudar a nação, as características, fui aprimorar um pouco o meu inglês, porque o polonês é muito difícil. Então, o inglês, ele me ajuda muito nesse processo, então, assim, o que eu diria é o seguinte: se prepare. Uma palavra que eu recebi lá em 2013, quem cresce se prepara. Se você pode se programar para tirar umas férias, se programa, tira umas férias, investe. Eu fiz isso em 2015, eu fui para a conferência do Connection na Polônia lá, eu investi uma rescisão lá de um trabalho que eu fui demitido. Entendi que era para ir, e o Senhor confirmou isso também na família ali. A minha esposa estava grávida de 7 meses, e aí, deixar a esposa grávida com 7 meses tem que ser uma palavra de Deus mesmo. E fui, investi aquele valor ali, aquela condição, e para mim foi uma das melhores coisas que podia ter acontecido, porque estando lá eu vi pessoalmente as questões, e aí pude me programar, me preparar melhor para o tempo de ir. Então, assim, eu costumo incentivar as pessoas, eu sou um incentivador daqueles que têm chamado missionário aí mesmo, a não ficar apegado às coisas, não é não amar as pessoas, não, ame as pessoas, honre os pastores, honre os líderes, honre a igreja local, mas se tem um chamado, te prepara, porque vai chegar a hora de ir e tem que olhar para frente, entendeu? E faz um caminho na luz, faz um caminho sem queimar etapa, faz um caminho saudável.
muita gente que recebe um chamado acaba queimando etapa porque acha que vai acontecer em 6 meses, aí sai do trabalho, para a faculdade, briga com o pastor, vai embora, vai para a agência missionária. Eu não estou dizendo que não possa, que a agência missionária não tenha o seu lugar, mas eu estou dizendo o seguinte, não queima etapa. Se está fazendo uma faculdade e se tem um chamado e ainda não está na faculdade, cara, faz uma faculdade específica para que isso possa ser ferramenta no teu chamado. Entendeu? Se o chamado é para o leste europeu, lá para a Polônia, nós vamos te receber lá, vai ser benção, fica com a gente lá. E se quer fazer uma faculdade para ter ferramenta para sustento, faz TI. Pronto, já dei a dica. Maravilha. Ô Atos, nós já estamos chegando aqui ao final da nossa live. Eu gostaria que você falasse um pouco, então, que além de pastor, missionário, é um escritor, né? Então, você escreveu esse livro aí, Identidade e Propósito. Eu gostaria que você falasse um pouco aí do seu livro e desde já oferecesse aí para essa galera que está aqui nessa live, aqui, para poder, então, apreciar essa literatura. Bom, esse livro, Hamilton, assim, ele, na verdade, assim, o título é Consciência, Identidade e Propósito. Ele é baseado numa palavra que o Senhor me deu uns anos atrás, e eu ministrei sobre isso algumas vezes em algumas igrejas, que trata justamente desse processo de desenvolvimento, para que a gente possa entender que o propósito de Deus continua sendo o mesmo desde o princípio. Quando Paulo fala aos Colossenses, Cristo em vós é a esperança da glória, eu entendo que isso é uma sentença que esclarece esse propósito na vida de todo ser humano. Então eu trato um pouco sobre isso, eu trato um pouco sobre essa consciência que nós precisamos ter, de como que o pecado atrapalhou nesse processo. Então eu falo das consequências do pecado ferindo a consciência nesse sentido, tornando o homem, alterando a forma de governo do homem, que antes do pecado era governado pelo Espírito, pela palavra, e depois do pecado passou a ser governado pelas suas frustrações, pelas suas expectativas, pelas suas carências. E como que a salvação, esse processo, o sacrifício de Jesus, ele não é só um caminho de escape, mas também é um caminho de restauração desse propósito. Então o livro trata disso, não é um livro muito extenso, não posso falar muito, senão eu vou contar todo o livro aqui, é um livro bem objetivo, eu procurei não entrar muito em questões teológicas. A ideia foi que quando o leitor tivesse contato com o livro, ele estivesse sentado, como nós estamos aqui, ouvindo uma ministração sobre o assunto. Então ele é bem objetivo, não tem muito rodeio, né? Ficou um trabalho muito bonito, assim, o pessoal da editora que me ajudou, da editora Faith, que me ajudou, entendeu bem a ideia da capa também, que tem ali aqueles elementos que é consciência, a raiz, o caule, o tronco que sustenta a identidade, e os frutos, o propósito, né? Ficou bem legal. E eu tenho uma coisa assim pro pessoal da live, que daí eu vou fazer uma promoção, então, já que a gente está falando do livro. O pessoal que está acompanhando a gente ali, eu estou vendo que tem 18 pessoas com a gente aqui, que quiser o livro, pode me mandar uma mensagem inbox com o endereço, certo? E daí o pessoal de Goiânia vai receber pelo correio, sem problema nenhum, a gente despacha aqui pelo correio. O pessoal de Porto Alegre, eu consigo viabilizar outra forma de entrega, e eu vou fazer um preço especial aqui. Eu tenho vendido, por onde eu tenho ido, a R$30, e vou fazer ali 20% a menos disso para abençoar os irmãos também, né, para que você tenha esse material a R$24,50, então. Muito bom. Na verdade, você viria, né, na nossa convenção, na nossa conferência missionária, aliás, aqui na nossa convenção, né, e ia lançar o livro, ia pregar aqui na nossa igreja, a gente estava tudo já planejado. Mas aí o Senhor, né, permitiu, então, tudo isso acontecer, e é claro que também nós vamos estar aí aguardando essa oportunidade. Mas desde já, nós vamos fazer então esse trabalho aqui. Eu já vou solicitar o meu, porque na verdade eu não recebi, eu estava esperando você vir, né? Mas sim. Só me manda o teu endereço ali. Beleza, e depois eu vou colocar lá em box, vai ser uma alegria poder receber esse livro aí seu. Ratinho, viu, Hamilton? Antes de finalizar, de repente, ficar melhor para o pessoal da CMA aí de Goiânia, você me dá o endereço da igreja,
que eu mando para vocês esses livros aí, boto um pacote aí e mando aí. Porque assim, apesar da gente não ter conseguido ir por causa dessa situação, com a companhia aérea, como eu já tinha a passagem comprada, eu estou esperando só tu me avisar a data. Então, quando der... Deixa, tudo indica que nós vamos voltar aos cultos presenciais a partir do mês que vem. Deixa a gente sentir esse drama aqui, porque aí você vem para poder nos Joia, abençoar aqui. Vai ser uma alegria poder recebê-lo aqui. Tá bom? Já tem algumas joia. pessoas aqui, amigos nossos que quer também, que mandam o livro, Fabrício, vai ser muito bom. Atos, uma alegria, meu irmão, poder falar com você. Amanhã nós vamos estar recebendo o Christian da Sérvia, né? Opa, grande figura. Vai ser um tempo maravilhoso. Eu queria pedir àqueles que estão nos assistindo, empenhar-se, né? Você está hoje, nesse momento, no Brasil, mas o Christian está lá na Sérvia e esse horário da live vai ser de madrugada lá na casa dele. 2h, 2h. 2h. E então vai estar conosco. E aí, no sábado, nós vamos receber a Joana Dark, lá do Projeto Pão é Vida, lá de Mochotó. E no domingo pela manhã, fechando aí, então, esse momento aí, o Anderson Munhoz, esse homem de Deus que tem nos inspirado e tem sido, assim, bênção demais. Então, eu quero agradecer a todos que compartilharam aqui do tempo deles conosco, né? E sobre esse momento missionário aqui, que a igreja não venha perder essa voz profética missional mesmo, né? Amém, Missional, amém. no sentido de ter esse protagonismo de cumprir a grande comissão. A pergunta que eu fiz lá no começo, se aquilo que nós estamos fazendo é digno de ser feito e se cumpre a grande comissão, porque tem muitas pessoas que estão fazendo coisas que são certas, não tem nada de errado, mas na verdade não são dignas de fazer, porque na verdade não cumpre a grande comissão. E tudo aquilo que não cumpre a grande comissão, não há dignidade, porque a dignidade está em a gente cumprir então a vontade e a obra do nosso Deus, do nosso Pai. E foi por isso que Jesus resgatou nós, né, do pecado, para que hoje, então, nós pudéssemos ter liberdade. E a nossa liberdade está em fazer a vontade do nosso Pai. Então, muito obrigado por esse tempo. Foi uma alegria mesmo. Eu tenho certeza que na sua fala revelou tudo isso que você escreveu no seu livro, uma consciência, uma identidade e um propósito muito bem claro, tá bom? Então, foi amém, amém. Eu queria finalizar com a oração, né? Nós temos finalizado todas as nossas lives com oração, então vai ser muito jóia agora a gente orar. Eu queria orar, então, aí, pela sua vida, por todos que estão aqui nessa live. Amém? Amém, amém. Pai, no nome de Cristo Jesus, muito obrigado mesmo, porque o Senhor é um Deus bom e fiel. Muito obrigado pela vida do Atos, muito obrigado pela vida da Cíntia, dessa casa, Senhor, que não mediu esforços para poder estar ali na Polônia, na cidade de Wrocław, para poder entregar a sua vida como uma oferta de libação. Pai, então, no nome de Cristo Jesus, que o Senhor possa abençoar os meus irmãos, a sogra dele, ó Deus, que está passando por um momento de enfermidade. Eles estão aqui no Brasil Amém. Justamente para poder ser solidário a esse momento de dor da família. Pai, então, no nome de Jesus, que o Senhor venha cumprir o teu propósito, trazendo cura. Pai, no nome de Cristo Jesus, fortalece a Cíntia nesse momento agora, Pai, como Amém. Filha, que ela possa mesmo receber do Senhor uma autoridade, ó Pai, no nome de Cristo Jesus. Nós queremos, então, declarar cura sobre a vida, Senhor, da sogra do Atos, ó Deus. Então, no nome de Jesus, foi um tempo muito rico, foi um tempo proveitoso. Tenho certeza que o Senhor tem despertado pessoas aqui para missões transculturais. E o que nós queremos, ó Deus, nada mais, nada menos, fazer aquilo que é digno e aquilo que cumpre a grande comissão. É no teu nome que nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Querido, muito obrigado. Um abraço a todos aí. Não vejo a hora de poder estar junto com vocês aí. Bênção demais. Vai ser uma alegria. Você vai comer aqui pamonha. Piqui. Nem me fala. Deixa eu te contar uma que acho que tu não sabe. O meu pai é de Goiânia. Meu pai é goiano. Eu tenho família em Goiânia. Pamonha. Rapaz, tô em casa. Bom demais.
Vai ser uma alegria. Traz o chimarrão, viu? Não pode deixar de trazer. Certo. Não, confirmado, confirmado. Grande abraço, meu irmão. Um abraço, querido. Deus abençoe. Um abraço a todos. Agradecer a todos que estavam conosco aí na nossa live aqui. Um abraço.